A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder ministrar na sua vida hoje. Uma palavra que vai edificar, que vai marcar, que vai inspirar a sua vida a servir mais o Senhor, a ser de fato um servo que Deus chamou cada um de nós para ser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos espírito de sabedoria. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as verdades da Tua palavra, que sejamos edificados pelo Senhor, por meio da Tua palavra que é viva e poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar sobre a parábola dos talentos. Deus confiou a nós talentos e nós devemos usá-los da melhor maneira possível, fazer com que esse talento seja multiplicado, para que o propósito de Deus seja alcançado em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Esse é o entendimento que você tem a respeito de mim. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, pois todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é uma parábola extraordinária da palavra de Deus. Ontem nós compartilhamos a parábola das 10 virgens, e que nós somos essa noiva que estamos nos preparando para encontrar com o noivo, e nós falamos de uma vida cheia do Espírito. Então cada parábola tem um aspecto, aborda um ponto importante que nós precisamos entender. Então a parábola das 10 virgens nos aponta para essa vida íntima com Deus que nós precisamos construir, de uma vida cheia do Espírito, que esse é o tempo da nossa oportunidade, de fato voltarmos nosso coração para as coisas dos céus, voltarmos para a presença do Senhor, procurar conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele, em termos de fato um relacionamento com o Senhor. Essa é a parábola das 10 virgens. Se você não ouviu, te aconselho a ouvir no canal do YouTube, para que você seja edificado e marcado, inspirado por essa palavra. Mas aqui, que é na sequência, né, as parábolas, a gente vê que essa parábola, a ênfase é sermos esses servos. Então, por um lado, com relação à nossa fé, nós somos salvos.
pela graça de Deus, mediante a fé que Deus nos deu, e nós fomos salvos, e agora somos filhos. Então a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nos tornamos filhos, ok? Pela fé. Então isso precisa estar claro. Então nós temos um pai, nós somos filhos. Por quê? Porque agora nós nascemos de novo, nós nascemos numa nova família, nós agora somos do Senhor, somos, na verdade, do Pai Celestial, somos filhos, né, amados do Pai Celestial. Agora, essa parábola aponta para o servo. Então, por um lado, somos filhos de um Pai Celestial, mas por outro lado, nós temos um outro aspecto, é que agora nós somos servos do Senhor, daquele que nós entregamos as nossas vidas. Então, nós temos também o Senhor. E aqui a Bíblia está dizendo que esse Senhor confiou, então, bens para os seus servos. Servos são aqueles que têm o Senhor como Senhor. Então, já vou te dizer logo desde já. Então, essa parábola não está falando para ímpios, porque ímpios não são servos. Está falando para crentes. Tanto é que a Bíblia diz que quem crê com o coração e confessa que Cristo é o Senhor, então ele é salvo. Então, a nossa salvação foi porque nós cremos em Jesus como Senhor nas nossas vidas. Amém? Entregamos nossas vidas para um Senhor. Ele agora é nosso rei. E nós somos seus servos. Ok? Então, como servos, nós vemos que o Senhor nos confiou talentos. Nos confiou os seus bens. Então, não é algo natural. Não estou falando aqui de habilidades naturais. Hoje, o que eu venho falar para você desses talentos não são habilidades que você tem, capacidades naturais. Estamos falando de algo espiritual, algo dado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus, que o Senhor aqui nesse caso, nessa parábola, confiou aos seus servos bens. Então o que nós podemos entender como esses bens? Com certeza nos fala de dons espirituais. E Deus nos concedeu dons espirituais. E aqui a Bíblia diz que Deus concedeu para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para um terceiro 1 talento. Ou seja, todos receberam pelo menos 1 talento. Ok? Então isso é muito importante que você entenda isso. Essa coisa de, não sei se eu tenho talento. Não, Deus te deu um talento. Deus te deu sim um dom espiritual. Deus te deu algo. Tá aí. Tá em você. Você precisa entender qual é esse dom que Deus te deu e usá-lo para glória do Senhor. Ok? Então todos nós recebemos algo da parte de Deus. E aí nós vemos então que depois de muito tempo veio então o Senhor para ajustar as contas, não é? Essa mentalidade que não vai ter julgamento ou que só ser salvo já está resolvido, não é o que a Bíblia nos mostra. O que nós sabemos é que de fato Deus vem para ajustar contas, para realmente ver o que cada um fez com o dom que Deus deu a ele. Então, lá em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, vai haver o que nós chamamos o tribunal de Cristo, em que o que vai ser julgado não é com relação à nossa fé, porque a nossa fé já cremos e agora nos tornamos filhos de Deus e agora vamos viver eternamente com o Senhor. Porém, Deus ainda vai julgar os crentes segundo as suas obras. O que eles fizeram no tempo da existência deles. Ok? O bem ou o mal que eles fizeram por meio do corpo, na vida da igreja. O que nós fizemos enquanto nós estivemos aqui como servos do Senhor. Então, se tivermos feito o mal, vamos receber a disciplina, mas se tivermos feito o bem, nós vamos receber a recompensa, e nós já falamos aqui algumas vezes, vou repetir, importante que nós possamos entender isso, vai haver o milênio. O milênio justamente é para recompensar os crentes vencedores, ok? Então o milênio é justamente para trazer a recompensa para aqueles que agiram de acordo com a vontade de Deus e que usaram os talentos para a glória de Deus. Entende? Que usou o talento para abençoar outros, abençoar o reino de Deus. Romanos 14, versículo 12 também diz assim: assim, pois,
cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então vai chegar um momento em que Deus virá acertar as contas, no sentido de recompensar os crentes vencedores, mas também trazer disciplina para aqueles que foram infiéis. Ok? Bom, e então nós vemos que dois aqui, aqueles que tinham 5 talentos e aqueles que tinham 2 talentos, todos esses trouxeram outros talentos, né? Os que tinham 5 trouxeram mais 5, o que tinha 2 trouxe mais 2. Veja, isso nos mostra que os dons que Deus nos dá é para serem multiplicados. O que Deus confia nas nossas mãos é para que nós possamos ser um canal para levar outros também a receberem da parte de Deus, a terem algo daquilo que Deus nos confiou. Então Deus nos deu talentos e esses talentos precisam ser multiplicados. Ok? Então o alvo de Deus é que você receba, mas que você dê. Você tenha algo da parte de Deus, mas que você use o que você tem para abençoar outros, não é? Para passar a outros, para transmitir a outros. Então há vários dons espirituais, né? Que nós podemos usar para edificação do reino de Deus, onde haverá o quê? Multiplicação. O alvo de Deus é que nós nos multipliquemos, né? Ainda falaremos no livro de Mateus sobre a questão da multiplicação, de fazermos discípulos. Então o alvo de Deus realmente é levarmos a outros aquilo que temos recebido e compartilhar com outros aquilo que nós, de fato, recebemos da parte de Deus, ok? Então cada um de nós temos pelo menos um talento que precisa ser multiplicado. E esses 2 foram julgados, não é? E eles então fizeram o que era a vontade do seu Senhor, que multiplicasse. Eles usaram os dons que eles receberam aqui nessa terra. Por isso que nós não podemos viver a igreja sozinhos. Por quê? Porque igreja é ser um edificando o outro. Um usando o talento para abençoar o outro, servindo ao outro, multiplicando o que tem recebido. Por isso que não existe vida cristã sozinha e solitária. Não é? O que existe é uma interdependência, ou seja, nós precisamos uns dos outros, nós servimos uns aos outros, nós abençoamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós servimos com o dom que Deus nos dá. Então como que você vai servir a Deus sozinho? Você precisa encontrar uma família, um lugar onde você possa usar o seu talento, usar o seu dom para multiplicar na vida de outros. Essa é a vontade de Deus. Por isso, essa história de não viver a igreja ou desigrejado não é o padrão da palavra de Deus. Com certeza nós temos que usar os dons que Deus tem nos dado para edificarmos uns aos outros, para abençoar uns aos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louva a Deus por você estar aqui, que não está me dando a oportunidade de servir você com o dom que Deus me deu. Aleluia. Então, veja, eu creio que de fato Deus nos chama para multiplicar o que Deus tem para nós. E esses 2 aqui, tanto o que tinha 5 talentos, quanto o que tinha 2 talentos, eles multiplicaram e foram considerados servos bons e fiéis. Mas veja, independentemente da quantidade. Então você vê que o julgamento de Deus não foi com relação à quantidade, porque às vezes nós ficamos pensando que só aqueles que fazem obras grandes, gigantescas, né, que de fato estão servindo a Deus, mas não é verdade. Você vê, o que tinha 5 talentos multiplicou outros 5, ele tinha mais. E o que tinha 2 multiplicou 2. Então a questão não foi quantidade, foi fidelidade. Então é você ser fiel àquilo que Deus te dá, ok? Ser fiel com as poucas ovelhas, ser fiel no pouco, como a Bíblia diz. Jesus mesmo disse aqui, foste fiéis no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Então a fidelidade é com relação ao que Deus te deu. Então o que Deus te deu, você está usando ele? O dom que Deus te deu, você está usando na vida da igreja? Você está transmitindo a outros? Você está edificando a outros com o dom que Deus te deu? É isso que importa. Ok? É essa sua fidelidade naquilo que Deus te confiou nas mãos. Então você deve usar para a glória do Senhor. Então, e é interessante que o que foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Veja, o que nós fazemos aqui, a nossa fidelidade ainda é no pouco.
ok? Mas nós vamos ser colocados no muito. Se formos fiéis no pouco, vamos ser colocados no muito. Qual que é o muito? O muito é reinar com Cristo durante 1000 anos. Essa é a grande recompensa daqueles que forem fiéis aqui no pouco. Aqui que nós passamos na terra ainda é pouco comparado com aquilo que está por vir. A recompensa que está por vir. Aleluia, glória a Deus. Eu estou esperando por ela. Mais alguém? Mais alguém aí está esperando pela recompensa que vem do Senhor? Que vai ser muito, vai ser algo glorioso, vai ser algo tremendo. Espero que você tenha esse desejo por ser recompensado. E você veja que esses dois, tanto que tinha 5 talentos quanto que tinha 2, multiplicaram, foram fiéis. E Deus então disse: olha, agora vocês vão ser colocados no muito, não é? E entra para o gozo do seu Senhor, entra para a alegria. Entra porque as portas estão abertas para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você multiplica o talento que Deus te dá, então vai chegar um momento em que essas obras suas vão ser julgadas. E aquilo que você fez para o Senhor, para a edificação da igreja, vai redundar, vai trazer a você, com certeza, uma grande recompensa. Você vai ser colocado no muito. Aleluia. Glória a Deus. Você vai reinar com Cristo. Aleluia. Mas aí nós vemos então o servo infiel, né? Lá em Mateus, no capítulo 25, né? Versículo 24, eu vou ler novamente, nós lemos aqui no começo, diz assim: chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi a terra o meu talento, aqui tens o que é teu. Então veja, aqui a gente percebe que esse servo também era servo. Alguns interpretam esse servo aqui como fosse um crente falso ou um incrédulo, mas isso não pode ser verdade. Por quê? Porque só é servo quem tem um rei. Então o Senhor não é Senhor dos ímpios, é Senhor daqueles que se entregaram a Ele, que agora estão no reino da luz. Estavam no reino das trevas, mas agora está no reino da luz. Ok? E mais, Deus não vai confiar os seus dons para ímpios, para incrédulos, para aqueles que não creram. Então, os talentos são para aqueles que creem. São para os crentes. Ok? Agora, é uma diferença de fato entre uma laranja que está estragada de uma laranja falsa. De uma laranja, por exemplo, de plástico. Então, existe uma diferença muito grande. Então, laranja de plástico realmente não é laranja, é falso. Mas nesse caso, é porque a laranja, no caso aqui o servo, não é que ele não era servo, ou que era um servo falso. Na verdade, ele foi um servo infiel, que não usou o talento que deveria ter usado para a edificação da igreja do Senhor. Então, o que nós esperamos é de cada um de nós aqui, eu e você, que nós sejamos encontrados fiéis. Sejamos aqueles que, de fato, fazem para a glória do Senhor, que estabelece o reino de Deus, que usa o que Deus tem dado para edificação de outros. E aí, olha a visão negativa que tem do Senhor, não é? Que Deus, ele colhe aonde ele não plantou. Como? Como que Deus é o Deus que planta? Deus é o Deus que dá. Primeiramente foi Ele, inclusive, que plantou a própria vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Então Deus não colhe aonde Ele não plantou. Ele não ajunta onde Ele não espalhou. Veja, Ele na verdade é aquele que nos dá e espera que nós usemos toda essa graça, todo esse favor recebido para a edificação do seu reino, para que nós possamos usar para a glória do Senhor. Então, essa imagem negativa de Deus fez com que esse de 1 talento não usasse. Ou talvez ele pensou, mas é apenas 1 talento só, o que me importa? Agora, aquele que tem 5, aquele tem 2, mas eu só tenho 1. Isso não faz diferença. Veja, olha a mentalidade, às vezes, do de 1 talento.
Então cuidado para você não ser dessa mentalidade, né? Tem uns até que dizem não tem talento nenhum. Não, Deus sempre confiou talentos aqui, pelo menos um Deus deu para cada um. Então, pelo menos um talento você tem. Agora, o que você vai fazer com esse talento? Você vai desperdiçá-lo? Vai desperdiçar a sua vida, seu tempo da oportunidade, ou você vai usar esse talento para a glória do Senhor? Sabe, é tempo de nós orarmos, falando, Senhor, usa-me. Usa-me como instrumento. Eu posso ter um talento, mas, Senhor, que esse um talento se multiplique na vida de outros. Que eu possa usar esse talento para edificar a tua igreja. Que eu possa usar esse talento para abençoar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Me usa, Senhor. Seja como o meu único talento, mas usa-me. Deixa que a obra se multiplique através da minha vida. Que eu seja um instrumento de vida, de graça, de poder. Que flua algo da parte de Deus, da minha vida para a vida daquele que está ao meu redor. Para os meus irmãos. Que nós possamos ter essa oração hoje. Falando, Senhor, usa-me. Que eu possa realmente trabalhar em prol do teu reino, da tua vontade. Que eu seja despertado pelo Senhor a usar o talento que o Senhor me deu. Então não despreze. Talvez você ache que tem tão pouco. Talvez você ache que é insignificante. Talvez que não tem muita relevância. Mas deixa eu te dizer, para Deus importa. O pouco que Ele colocou na sua mão é para ser multiplicado. Aquilo que Deus confiou para você é para que você possa usar para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu estou aqui também para te despertar e dizer, em nome de Jesus, que o Senhor abra os seus olhos e que você use o talento que Deus te deu para edificar outros. Que você possa ser incendiado, que você possa ser aquecido agora ao ouvir essa palavra e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não me deixe enterrar o talento. Você vê que ele enterrou o talento. Ele abriu mão. Tudo bem, ele guardou aquele talento, mas não usou o talento. Entende? Você não pode deixar que as coisas dessa vida, ou a mentalidade errada, às vezes, na sua mente, te impedir de multiplicar o que Deus tem para a sua vida. E se talvez por esse tempo, ou nos últimos anos, talvez você tenha enterrado, talvez você tenha estado fora do propósito do Senhor, fora da vida da igreja, eu quero te convidar de volta. Vem usar o seu talento na vida da igreja. Vem usar o que Deus confiou a você. Sabe, Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um edificador. Ser parte, sabe por quê? Porque o alvo de Deus é te colocar no muito. Mas não tem como colocar no muito se você não for fiel no pouco. Quando eu estou falando isso com relação às suas obras. Então Deus tem um desejo de te colocar no muito. Mas existe um caminho para chegar no muito. Que a Bíblia, que o próprio Deus estabeleceu. Seja fiel no pouco. Seja fiel nas poucas ovelhas. Seja fiel ali na sua célula. Seja fiel na vida da sua igreja. Seja fiel com o seu pastor. Esteja ali junto, apoiando um ao outro, edificando um ao outro, sendo uma bênção na vida um do outro. É o que a Bíblia está nos ensinando. Não enterre o seu talento. Vem e volta ao lugar que Deus tem para você, em que você simplesmente é fiel no pouco, porque Deus tem desejo de colocar você no muito. Deus quer te colocar para reinar com Ele. Aleluia. Ser parte daqueles que vão reinar. Isso é uma graça muito grande, entende? Mas para isso você precisa entender que Deus quer te usar, que você faz parte do reino dele e tem um propósito de Deus na sua vida, né? E o que aconteceu com esse servo infiel foi algo ruim. Mas que você não seja encontrado infiel, mas pelo contrário, fiel. Veja que o infiel foi o que apenas tinha um, porque ele achava que era insignificante. Ou tinha uma visão também errada do Senhor, não é? Então, versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque ao todo que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ou seja, aquele que não teve, depois teve que passar até o que tinha, para aquele que tinha multiplicado mais, né? Porque todo o que se tem, se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, ou infiel, lançai-o fora nas trevas. Aqui não está falando no inferno, ok?
porque são servos que têm um Senhor, mas está falando para longe da presença do Senhor, por um momento. E ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, haverá arrependimento. Então aqui não está falando de crentes e ímpios e nem de crentes que perderam a salvação, não é? Porque a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. E é isso. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem creu em Cristo se tornou filho. Ok? Então, essa questão de salvação está definida. A questão aqui já não é de salvação ou não. Está falando de recompensa ou não. Recompensa ou disciplina. Né? Um lugar onde você vai entrar para o gozo do seu Senhor e vai se alegrar, ou vai ter um momento ainda de arrependimento porque você não usou o tempo da sua oportunidade nessa terra para multiplicar o talento que Deus te deu. Veja, o seu tempo nessa terra, o nosso tempo, meu e o seu, é tão abreviado, né, que nós não podemos desperdiçar. Eu sei que as tentações são muitas. Eu sei que as tentações são grandes e vêm tentar nos abater e nos impedir de continuar servindo no reino de Deus. Porém, eu vou te dizer, é tão curta a nossa vida para a gente desperdiçá-la. Então não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua história de vida. Não desperdice o talento que Deus te deu. Não desperdice o dom que Deus te deu. Então, se por um momento você tenha se afastado desse propósito de ser uma bênção e alguém que edifica o reino de Deus, queria te convidar para voltar e usar esse talento que Deus te deu, ou esses talentos que Deus te deu, para abençoar a vida de outros, em nome do Senhor Jesus, para edificar a igreja, para ser uma bênção na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por nós, para que a gente possa ter, de fato, nossos talentos sendo multiplicados nesses dias e que tudo possa ser para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza e na plena convicção de que o Senhor se move em nós e através de nós. Obrigado pelos dons que o Senhor confiou nas nossas mãos e que esses dons possam ser usados para edificar a igreja, para abençoar a outros, para transmitir a outros verdades poderosas do reino dos céus. Senhor, eis-nos aqui. Livra-nos, Senhor, de sermos infiéis. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de enterrarmos nossos talentos. Mas que nós possamos usar os nossos talentos para abençoar muitos, para edificar a muitos. Que nesses dias o Senhor abra os nossos olhos para vermos quão grande é o teu propósito nas nossas vidas e como o Senhor quer nos usar de uma forma que edifique o teu reino, que abençoe a tua igreja. Senhor, eis-nos aqui, livra-nos do mal, livra-nos da apatia espiritual, livra-nos da frieza, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor e sermos encontrados fiéis no pouco. Porque nós sabemos que quando nós somos fiéis no pouco, sobre muito nós seremos colocados e vamos entrar para uma alegria completa no Senhor, no teu reino. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para cumprir o teu chamado, o teu propósito, aquilo que vai no teu coração. Em o nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos para que eles possam usar os talentos que o Senhor confiou a eles. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu saio ainda mais edificado dessa palavra, na plena certeza que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, de edificar outros, abençoar outros, inspirar outros, edificar a igreja do Senhor, aleluia, a casa de Deus nessa terra. É para isso que eu fui chamado. Eu espero que você também tenha recebido aqui também essa palavra de fé e de esperança, que é uma palavra que também nos leva a estarmos no propósito que Deus tem para nós, sermos encontrados fiéis. E se formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Você tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito. Não deixe de compartilhar o que Deus tem te dado aqui. Passe para outros, em nome de Jesus, aquilo que você tem recebido aqui para a glória do Senhor. Amém? Amo vocês. Grande abraço.